Louvado seja Deus, mais uma vez, povo de Deus, boa tarde em nome de Amém. Pode se sentar, por gentileza, irmão. Pode ter certeza que Deus, Ele há de falar com você nessa tarde, amém? Mas eu pergunto uma coisa para você: você está preparado para ouvir, meu irmão, a voz de Deus? Às vezes tem pessoas que falam assim: sim, eu estou preparado, mas a pessoa está preparada para ouvir o que agrada, né, o ego dela. E às vezes, quando vem uma palavra mais pesada, vamos assim dizer, uma palavra mais difícil, né, às vezes a pessoa ela se contraria, a pessoa ela fica chateada até, né? Então, é por isso que eu estou perguntando se você está preparado para ouvir a voz de Deus, amém? O pastor não pôde estar aqui, mas o pregador está aqui, o Espírito Santo está aqui, né? Só muda só o pregador, e com certeza a voz de Deus você vai ouvir, amém? Então por isso que eu digo para você, se você está preparado. Talvez você tenha até dito: Deus, fala comigo, me dá uma palavra. Então se você pedir uma palavra, se prepare para ouvir a palavra, né? Amém? Essa mensagem que eu quero dar para você nasceu de uma conversa. Eu estava conversando mais com o irmão Jurandir esses dias sobre o Evangelho, sobre a palavra, e diante dessa conversa nasceu essa mensagem: renúncia. A vida com Deus, meu irmão, é uma vida de renúncia. Eu até estava falando com o irmão que às vezes muitas pessoas confundem o viver da graça com viver de graça. Tem gente que fala assim: não, porque agora nós estamos vivendo a era da graça, é tudo mais fácil, Jesus facilitou as coisas. Engano seu, meu irmão. É claro que nós não vivemos mais a época da lei, de jeito nenhum, a época da lei nós não vivemos mais, mas não significa que Deus, Ele mudou. Deus, Ele deixou de ser Deus? Não. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, e é o Deus de hoje, de agora e de sempre, amém? Nós vivemos a época da graça, sim. O que é graça? Favor não merecido. Deus nos deu o direito de ser chamados filhos dEle, né? Através do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós o recebemos. Hoje nós temos o livre acesso ao trono da graça, à presença do Altíssimo. Hoje nós podemos falar com Deus a hora que a gente quiser falar, com o coração sincero. Mas não é por causa que nós vivemos a época da graça, meu irmão, que nós podemos viver uma vida de qualquer maneira na presença de Deus, Eu estava comentando até com o irmão Jurandir, tanto a época da lei quanto a época da graça, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, para servir a Deus, nós temos que nos esforçar. Não é porque nós estamos vivendo a era da nova aliança que nós não precisamos mais nos esforçar para servir a Deus, que tudo vai vir de mão beijada nas nossas mãos, que basta a gente vir na igreja e tá bom. Não é assim. Jesus, uma certa feita, Ele disse que a porta, ela é o quê? Ela é estreita, meu irmão. Qual é a
a porta mais fácil de entrar, a estreita ou a larga? A estreita. E Jesus disse isso, que entrai pela porta estreita. Ou seja, quando ele falou essa palavra, ele deixou bem claro que servir a Deus requer de nós renúncia, esforço. A palavra de Deus chega até dizer que para você tomar o reino de Deus é tomado à força. O que é uma coisa tomada? Uma coisa tomada é uma diferença, é diferente de uma coisa que você pega. Você toma, você arranca. E a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado, meu irmão. Se você não for uma pessoa que se esforça na presença de Deus para servir a Ele, você não vai conseguir alcançá-lo. O reino de quem? De Deus. É claro que servir a Deus não é um fardo pesado. Deus não vai colocar nada na sua vida que você não suporte. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque o Espírito Santo está aqui entre nós para nos dar força para servir a Deus. Consegue entender, sim ou não? Mas tem coisas que nós temos que fazer, meu irmão. E às vezes são poucas as pessoas que verdadeiramente querem algo com quem? Com Deus. Infelizmente. Você sabe que servir a Deus é como se fosse um casamento. Quem é casado como eu sabe que um casamento tem um preço a ser pago. Renúncia, né? Quando a gente casa, a gente não leva mais a nossa vida de solteiro. Nós vamos ter que dividir o espaço com outra pessoa. Vamos ter que nos adaptar com a maneira, com a forma que a outra pessoa tem. E quando se trata de servir a Deus, não é diferente. Tem muita coisa na nossa vida que nós temos que mudar, que renunciar. Porque nunca espere que Deus venha se adaptar com o seu jeito, porque Ele não vai se adaptar. Tudo bem, tem coisas que é do nosso caráter, que é do nosso eu, que às vezes a gente nasce com aquilo e Deus até nos aceita, porque cada um tem um caráter. Mas eu estou dizendo renunciar à sua vontade, os seus desejos. E às vezes muitas pessoas acham que Deus vai se adaptar a ela. Ela acha que tem que servir a Deus do jeito, né? Do jeito dela. Não. Deus tem que se adaptar a mim. Eu até gosto da igreja, eu até gosto da palavra, mas eu quero continuar levando a minha vida do meu jeito. E não é assim, irmão. Não é assim que funciona. Jesus, Ele quer de cada um de nós renúncia. O verdadeiro sacrifício. Qual é o verdadeiro sacrifício? Qual é o sacrifício maior que nós temos que fazer se a gente quer servir a Deus? É o que nós vamos aprender hoje. Abra a tua Bíblia lá, por favor, em Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 24. A gente sabe que Jesus ele curou multidões de pessoas. Multidões foram curadas por Cristo. Multidões foram libertas por Cristo. Mas não foi aquela multidão inteira que foi salva. A Bíblia não fala isso, que todos foram salvos. Posso citar a palavra que fala sobre os 10 leprosos, né? A Bíblia diz que Jesus curou os 10. Somente um voltou. Os outros nem para agradecer a Deus foram ingratos, né? Será que hoje é diferente? Não, não é. Infelizmente não é. Infelizmente. Eu estava até comentando com
O irmão, né, o Jurandir, né? A vida de pregador é assim, qualquer conversa, às vezes nasce uma palavra, uma mensagem. E a hora que o irmão deixou de conversar comigo e foi tocar o teclado, eu comecei a mexer os parafusos, né? E aquilo ficou na minha mente, renúncia. O Evangelho é isso, renúncia. Jesus disse que o caminho que conduz à perdição é largo e espaçoso, e a Bíblia chega a dizer que são muitos os que vão para ele. Por quê? Porque hoje tem pessoas que querem sempre o caminho mais fácil. A pessoa não quer fazer nada. Eu acho incrível que às vezes tem pessoas que ela quer se servir de Deus. Deus tem que salvar a família, Deus tem que curar da doença, Deus tem que curar da enfermidade, Deus tem que libertar do mal. Mas às vezes quando se trata da pessoa, ela servir a Deus, a pessoa já começa a dar uma coçadinha na cabeça, né? Ah, meu Deus, inacreditável, mas tem pessoas que até hoje não se batizaram nas águas. Então, já há 20 anos de igreja. Sabe por quê? Porque ela fala assim: ah, não estou preparado. Não é que ela não está preparada, ela não quer. É como o moço que enrola a moça, né? A moça fala assim: ó, bem, vamos casar. Não, agora eu não tenho condição, o casamento é muito sério. Não, na verdade ele não quer casar. Ele quer levar uma vida de casado, se é que você me entende o que eu estou falando, né? Quer levar uma vida de casado, sem estar casado. Infelizmente, muitas pessoas são assim. Quer se servir dos benefícios do casamento, mas não quer casar. Com Deus tem gente que faz a mesma coisa. Quer se servir dos benefícios de Deus, quer ser próspero, quer conquistar. É um tal da pessoa falar: eu quero conquistar. Infelizmente até pregadores deixam a pessoa mal acostumada, né? Não, irmão, você faz R$1 milhão no altar aí, você vai conquistar. Então o Evangelho mudou? Eu posso pôr R$1 milhão no altar, eu não preciso entregar minha vida e eu vou conquistar? Vou nada. Porque R$1 milhão que eu colocar no altar para Deus é mixaria, meu irmão. Você entende sim ou não? O maior sacrifício que Deus quer somos nós, que muitos não têm coragem de fazer. Deus não quer que você passe fome para você depositar tudo no altar, não. Deus só quer que você devolva aquilo que pertence a Ele, que é o dízimo, a oferta, e acabou, irmão. Deus não quer que você fique fazendo loucura, não. Não, porque eu vou deixar de pagar minha conta de luz, minha conta de água, eu vou pôr no altar. Deus não quer isso não, irmão. Porque tem pessoas que têm coragem de fazer isso, mas a própria vida ela não dá. Continua bebendo, continua fumando, se prostituindo, mentindo. Você acha que Deus se agrada disso? Isso é sacrifício de tolo. O Saul tentou fazer isso. Ele desagradou a Deus, ele pecou contra Deus, e para amenizar a situação, ele ainda quis oferecer um sacrifício para ficar de bem com Deus, né? Deus ficou bravo com ele. O profeta Samuel falou: Saul, você está achando que Deus é o quê? Braganha? Tem gente que é assim, irmão. Às vezes a pessoa acha que pelo fato dela ser a maior dizimista da igreja e continuar no pecado, ela acha que Deus vai ter que beneficiar ela por causa disso? Negativo. A vida com Deus é entrega total, meu irmão.
Ou você entrega a sua vida inteira, ou você não entrega. Com Deus é assim. Se a gente quer verdadeiramente servir a Deus, a gente tem que assumir Ele por completo. Não tem esse negócio de meia boca não. Olha só, acharam aí? Mateus 16, 24. Olha o que Jesus diz: quem quiser vir após quem? Após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Só que você percebe que Jesus começa falando o quê? Quem quiser, não é obrigado não. Fica tranquilo que Deus não põe uma arma na cabeça da pessoa obrigando a servir. Não é obrigado não. Só que, irmão, o erro de muitos é isso. A pessoa ela quer as coisas que Deus tem, né? Mas não quer Deus. Jesus ele falou: quem quiser me servir, você tem que pegar a sua cruz. E cruz que eu estou falando não é sofrimento, não é você viver doente em cima de uma cama, não. Cruz que eu estou falando é o preço que você vai pagar para servir a quem? A Deus. E que preço é esse? Perseguições, calúnias, difamações até mesmo da sua própria família. A cruz é o que? É a missão. E às vezes são poucas pessoas que estão dispostas, meu irmão, a isso. Tem gente que às vezes nem gosta que fala que ela é crente, né? A pessoa às vezes ela até fica meio camuflado, né? Igual o Pedro, né? O Pedro ele quis ficar camuflado, né? Se escondeu em meio diante do povo ali, mas não teve jeito, irmão. A luz brilha. A luz chama o quê? Atenção. Você já tentou acender uma lanterna no meio do mato? A luz chama atenção. Mas às vezes tem pessoas que é assim. Quando alguém fala assim para ela: irmão, você é crente? Ela nega: não, eu vou na igreja de vez em quando, né? Um dia ou outro. Mentira. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer assumir Jesus totalmente. Eu não estou dizendo você andar com uma placa na sua testa, isso é loucura. E também andar com uma Bíblia desse tamanho, parecendo uma carriola. Não é isso que eu estou falando. Não confunda fanatismo, né? Mas é você assumir a fé. Não, eu sou cristão mesmo, servo de Deus, sou uma pessoa de Deus mesmo. Irmão, você é crente? Sou. Sirvo a Deus, congrego na igreja da graça, ou numa outra igreja, sirvo a Deus, acabou. Mas infelizmente são poucos os que têm a coragem de fazer isso. E Jesus falou isso para o povo, para os discípulos. Eu estava pensando no Pedro, né? Para você ver, uma coisa o pastor até falou esses dias, usado por Deus, e me chamou a atenção também, sobre a pesca maravilhosa, né? Que o Pedro, ele nunca pescou tanto peixe como ele havia pescado naquele dia. E de repente Jesus vira para ele e manda ele largar o quê? Largar tudo. Ah, meu irmãozinho, só quem quer mesmo faz. Porque largar tudo quando a pessoa está na miséria, não tem nada, é fácil, é ou não é? Como é que ela vai largar aquilo que ela não tem? Agora, já pensou, a pessoa está bem, porque o Pedro foi próspero, Jesus multiplicou, Jesus
prosperou ele pescou tanto peixe que o barco quase afunda, e de repente Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, agora eu te faço pescador de homens. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo, irmão, inclusive os peixes. Será que muitos teriam coragem de fazer isso? Teria não. Infelizmente são poucas as pessoas que fazem isso. Lembra do jovem rico? Que Jesus falou para ele: vende o que você tem e dá aos pobres. Para que Jesus foi falar isso? Tem gente que é assim, irmão. Por quê? Porque a pessoa quer se servir de Deus, mas ela não quer servir a quem? A Deus. Às vezes eu me pergunto: Deus, por que a vida de muitas pessoas às vezes não muda? Por falta de renúncia. Porque Deus só pode abençoar quem tem verdadeiramente um compromisso com quem? Com Ele, irmão. Deus não tem compromisso com qualquer pessoa. Deus pode até fazer algo por um, para o outro, que às vezes não quer nada com Ele, porque Deus é o que? Misericordioso. Mas o que Deus realmente quer fazer, quer salvar, fazer a vida da pessoa uma bênção, Deus não faz. Por quê? Porque a pessoa não renuncia, é apegada às coisas deste mundo. O pastor até falou uma palavra hoje cedo das pessoas que descem ao Egito, e tem muita pessoa descendo ao Egito. Aliás, tem muitas pessoas que nunca saíram dele, infelizmente. Vira e mexe, está sentindo falta das coisas do mundo, não pode passar um nervoso, uma raiva, que sente vontade de beber, de fumar, de fazer as coisas que fazia antes. Meu irmão, não podemos ser assim. Ou a gente é de Deus, ou a gente não é, meu irmão. E Jesus está voltando, está pertinho, está prestes a voltar. Está pertinho. Mas só vai subir, irmão, aqueles que verdadeiramente querem alguma coisa com quem? Com Deus. Não é o crente de 200 anos de igreja que vai para o céu, não. Não é o crente da Igreja da Graça, da Igreja Universal, da Igreja Deus e Amor, da Batista. Não é placa, não. Que vão entrar no reino de Deus é um povo que procura verdadeiramente servir a quem? A Deus. E quem vai entrar no céu também não são os perfeitos, porque não existe ninguém perfeito. Nós não somos salvos porque merecemos, nós somos salvos pela graça. Mas isso também não nos dá o direito de viver no pecado. Porque se você não renuncia a tua vida, se você não abandona o pecado, você não vai chegar nem perto do reino de Deus. Pode ser um pastor, um pregador, um missionário, um evangelista, pode ser membro da igreja já faz 500 anos. Mas se não tiver uma vida de renúncia, jamais a pessoa vai entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse no versículo 25. Porque ele diz assim, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor ao meu nome, achará. Ou seja, preste atenção, quando eu falo perder a vida, não é para a pessoa se matar não, né? Porque às vezes a pessoa lê esse versículo isoladamente, ao diabo põe minhoca na cabeça da pessoa, a pessoa se mata. Não é isso. Quando Jesus falou para você perder a sua vida, é você renunciar à sua vontade. Porque se você quiser viver no seu prazer, na sua vontade, meu irmão, você vai perder. Porque nesse mundo nós estamos de passagem. Você pode até ser uma pessoa que conquiste aqui, mas e quando você for embora? O detalhe é esse. Eu não estou dizendo que é errado você conquistar, jamais.
Estou dizendo uma pessoa que quer viver só para os prazeres desse mundo. E tem gente que é assim. E outra coisa, quantas pessoas que já morreram, que já partiram, que viveu para os prazeres desse mundo e hoje não faz parte mais dele. A própria Bíblia chega a dizer que aqueles que pensam que é rico é um miserável. Porque tem pessoas que é assim, né? Pelo fato dela ser rica, elas acham que ela já tem tudo. Só que a Bíblia diz em Apocalipse que essa pessoa é miserável. E também não estou dizendo que é errado você ter riqueza neste mundo. Errado é você se apegar às riquezas desse mundo. Porque o que está nesse mundo, meu irmão, é emprestado para nós, não pertence a nós. Enquanto você está aqui, você pode desfrutar. É ou não é? Sim ou não? O seu carro você vai desfrutar enquanto você está aqui. Porque quando você morrer, você vai levar ele para o caixão? Não tem jeito, né? O seu dinheiro você desfruta enquanto você está aqui. E não é seu, é emprestado. Porque o dia que você passar dessa, irmão, você não vai levar ele. Agora eu pergunto, o que muitas pessoas estão preparando para depois daqui? Porque tem gente que nem se preocupa. Porque se preocupasse, não brincaria com as coisas de Deus. Se preocupasse verdadeiramente, se preocuparia mais com a vida espiritual do que com as coisas materiais. É verdade. Jesus ele disse que o reino dele não é desse mundo, meu irmão. Se um pregador ele só prega, só conquista desse mundo, ele já saiu fora da palavra faz muito tempo. Porque a mensagem que Jesus passou não foi essa. É errado você conquistar nesse mundo? Claro que não. O problema é você fazer desse mundo o seu reino. O problema é você viver como se você nunca fosse sair desse mundo. E tem gente que está vivendo como se ela nunca fosse morrer. Só quer saber dos seus próprios prazeres. Cuidado, meu irmão. Leve uma vida de renúncia. Amém? Porque é essa vida que Jesus ele quer que você venha levar. Amém? Glória a Deus. Entendeu? Sim ou não? Olha só o que a Bíblia diz lá em João, capítulo 6, versículo 68. João 6. O Evangelho não é um peso, meu irmão. Não estou querendo colocar um jugo pesado nas suas costas. Não. Porque Deus também não vai deixar nada que você não possa suportar. Mas você tem que entender que a vida com Deus é uma vida de renúncia. Ah, ministro, mas como que eu vou largar? Eu vou resistir à tentação, à minha vontade. O Espírito Santo te dá força, meu irmão. Sabe por que muitas pessoas hoje em dia elas não conseguem suportar a tentação? Vira e mexe a pessoa está caindo em pecado, vira e mexe a pessoa está fazendo coisa errada, vira e mexe ela está caindo no mesmo erro. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem se preocupado com a vida espiritual. Tem gente que está tão preocupada com as coisas desse mundo, em trabalhar, em conquistar, em ter isso e aquilo, que a vida espiritual da pessoa está desse tamanhozinho. Por isso que a pessoa não para em pé, irmão. Tem gente que não para em pé na vida com Deus. Por quê? Porque não se preocupa com a vida espiritual. Quantas pessoas que oram em casa? Quantas pessoas que levantam de madrugada para orar? Quantas pessoas que faz pelo menos um jejum
na semana? Quantas pessoas que pelo menos ouvem mensagem em casa, pregação, tiram um tempo para buscar o Espírito Santo? Ah, ministro, mas não tem tempo. Mas engraçado que para as outras coisas a pessoa tem tempo. Por isso que tem gente que não para em pé, irmão. Vira e mexe, cair de novo. Porque aquele que você fortaleceu é o que vai ficar forte na sua vida. Se você fortalecer sua carne, os seus prazeres, é ela que vai ficar forte. Agora, se você fortalecer o teu espírito, se preocupar com a sua vida espiritual, você não cai, meu irmão. Você está entendendo? Sim ou não? Foi o que Jesus disse para os discípulos. O espírito está pronto, mas a carne vai ser sempre fraca, meu irmão. Começa a dar bobeira para a sua carne. Ministro, o senhor é tentado? Você não sabe como, irmão. Ah, mas o senhor vive na igreja? Mano, quem disse que quem vive na igreja não é tentado, irmão? Você acha que Satanás não me tenta? Assim como você, como qualquer pessoa, irmão. Sim. E se eu der bobeira para a minha carne, eu vou cair. Se eu deixar de alimentar o meu espírito, irmão, eu vou cair. Se eu começar a deixar a minha vida espiritual de lado, eu vou cair mesmo, a carne vai reinar. E às vezes muitas pessoas não estão prevalecendo por causa disso, porque não renuncia à sua vontade. Acha difícil fazer um jejum, acha difícil levantar de madrugada para orar, acha difícil tirar um tempo para buscar Deus em casa, para ouvir uma palavra. Por isso que não suporta mesmo. Porque ou a pessoa renuncia a sua vida, sua vontade, ou ela nunca vai fazer a vontade de quem? De Deus. Você sabe que o próprio Jesus, ele teve que renunciar. Você não sabia disso? Jesus, ele veio como um homem, meu irmão. Ele nunca pecou, jamais. Porque Jesus não foi fruto do pecado. Jesus, ele não nasceu de uma relação sexual. Jesus, ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus não tinha pecado. Mas Jesus, ele foi sujeito às mesmas tentações que nós temos. Como homem, ele sentiu fraquezas, mas ele nos mostrou que o ser humano é capaz de vencer. Como que você mostra para alguém, que você dá o exemplo para alguém que ela pode vencer? Quando você passa na sua pele, não é? Por exemplo, você pode passar uma experiência para alguém e falar para a pessoa que a pessoa vai conseguir, porque você já passou e conseguiu. Jesus também foi esse. Jesus, ele falou: eu venci o mundo. Por quê? Porque Jesus teve a experiência que um homem tem. Jesus foi tentado. Entende? Sim ou não? Ah, ministro, mas eu não consigo. Se você não quiser, você não consegue, irmão. Amém? Porque o Espírito Santo está aí, à sua disposição, para te ajudar. O próprio Cristo falou que Ele é o Consolador, Ele é que nos ajudará. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Você tem fraqueza, sim ou não? Ninguém fala, né? Nós todos temos, meu irmão. Não somos fortes, por nós não. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, Ele nos ajuda. Amém? Olha só,
João 6, 68, né? Diz assim: e Simão Pedro então respondeu: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de quê? De vida aí? Sabe por que Jesus disse isso para o Pedro? Sabe por que o Pedro disse isso para Jesus? Se você ler depois na sua casa o capítulo 6 de João, você vai entender que aquele povo ali, eles estavam buscando Jesus só por causa do pão. Enquanto Jesus estava dando o que eles queriam, eles buscavam a Deus. Mas quando Jesus virou para eles e falou: ó, vocês estão me procurando por causa do pão, mas eu sou o pão da vida. E a Bíblia diz que o povo não gostou disso. A Bíblia diz que até os 70 que Jesus tinha escolhido, voltaram para onde? Para trás. E Jesus virou para os 12 e falou: e vocês? Vocês querem ir também? Pode ir. Ou seja, irmão, a palavra de Deus é essa. Deus não vai pedir desculpa por aquilo que Ele fala. Aliás, nunca peça desculpa por falar a verdade. Nunca. Né? Uma vez até eu vi um pregador, há muitos anos atrás, que o pregador, ele acabava de pregar, ele falava assim: os irmãos me desculpa se eu falei alguma coisa contra os irmãos, mas é a palavra de Deus, não tem que pedir desculpa, porque se eu estou transmitindo a palavra de Deus, quem está me usando é quem? É Deus. Agora eu só peço desculpa se eu erro, se eu falo alguma coisa de mim. Agora, se eu estou falando que é de Deus, meu irmão, não vou pedir desculpa. E Jesus não pediu desculpa. Não, peraí, não é bem assim não, volta aqui. Não, Jesus virou para os 12 e disse o quê? Vocês querem ir também? Pode ir. Vocês querem ir junto? Mas o Pedro, ele respondeu aqui, né? No 68, né? Senhor, para onde nós vamos? Você sabe que uma pessoa que dá uma resposta dessa é porque ela sabe o que ela quer. O Pedro, meu irmão, ele pode ter negado Jesus, ele pode ter cometido erros, mas o Pedro, ele era alguém que tinha um desejo sincero no coração de servir quem? A Deus. Porque se ele não tivesse esse desejo, ele não teria deixado a pesca. Então o Pedro, ele sabia: não, Jesus, para onde nós vamos? O Senhor tem as palavras. Não, para onde a gente vai? Né? E quando Pedro virou para Jesus e falou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, o Pedro, ele disse essas palavras de coração sincero. Só que o Pedro ainda não estava pronto, né? Mas o Pedro falou sinceramente. Jesus sabia disso. Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte, eu quero. Só que nessa época o Espírito Santo ainda não estava entre eles. Então o Pedro não estava preparado ainda. Mas o Pedro, ele sabia o que queria. E quando a pessoa está disposta a renunciar, meu irmão, Deus, ele se agrada. Amém? Pode vir um momento mais difícil que a pessoa enfrente, mas ela sabe o que ela quer. Ela sabe a quem ela quer servir. O problema é que são poucos que têm esse desejo. Porque tem pessoas que não pode surgir um problema que a pessoa já: vou sair da igreja, vou abandonar Deus. Engraçado que quando está tudo bem, ninguém pensa em abandonar Deus, né? Quando a geladeira está dando risada, quando está tudo bem, ninguém fala: eu vou te abandonar, Deus. Não, pelo contrário, a pessoa louva a Deus com mais fôlego ainda, né? Me leva à sala do trono, né?
Agora eu quero ver quando o negócio aperta. A pessoa nem abre a boca para louvar a Deus. E fica pensando, eu vou desistir. Eu vou parar, não aguento. É porque a pessoa nunca renunciou. Porque quem renuncia, meu irmão, não volta para trás. Não volta. Não volta. Então que eu e você, nós venhamos ter uma vida de quê? De renúncia. Se é que você deseja entrar no reino de Deus, né, irmão? Porque eu desejo. Se o meu principal objetivo não fosse entrar no reino de Deus, para que eu ia estar aqui? Ficaria no mundo. Não estou aqui na igreja porque eu tenho um cargo, porque eu sou pregador, não. Claro que eu amo pregar. É minha paixão, é meu amor, eu amo. Pode ter uma pessoa na igreja, 2, 3, eu amo. Só não prego para as cadeiras porque é loucura, né, irmão? Cadeira não ouve, né? Mas o meu principal objetivo não é só isso. Porque vai ter muito pregador que vai queimar no inferno. Agora, o nosso principal objetivo é reino de Deus. Renúncia. Amém? Para a gente encerrar, Lucas capítulo 14, versículo 33. E a gente vai encerrar aqui a mensagem. Olha, irmão, Jesus está voltando. Eu falo para você, biblicamente, não está longe. Não está. Não sei se muitos acreditam nisso, né? Porque tem gente que nem acredita nem no arrebatamento mais, né? Tem gente que acha que é bobeira isso, fazer o quê, né? Mas Jesus está pertinho. E o diabo está desesperado para tirar a pessoa da igreja. Não da igreja não, porque o diabo não está preocupado com quem está na igreja. Porque tem muita gente que está na igreja para esquentar o banco só, para marcar um encontro, né? Para tomar café, para vender Avon, né? O diabo não está preocupado com quem está na igreja. O diabo está preocupado com quem está na presença de Deus. E ele vai fazer de tudo para tirar a pessoa dela, porque ele sabe que o dia dele está contado. Ele sabe que o diabo, os dias dele estão contados. E ele não quer ir sozinho. E ele está preocupado com você, irmão, comigo e com você. É por isso que a gente tem que renunciar. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, não é até 1 ano, 2 anos. Perseverar não é fácil. Servir a Deus não é fácil, mas também não é um fardo pesado. O Espírito Santo está pronto para te ajudar. Acharam? Todo mundo fala que é discípulo de Jesus, né? Mas o que é um discípulo? Discípulo é um seguidor, é alguém que está aprendendo. É alguém que deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade daquele que o ensina. E será que muitos estão sendo um discípulo mesmo? Porque tem a diferença entre o discípulo e o frequentador, né? Vir na igreja qualquer pessoa tem, irmão. Mas permanecer no caminho, aí já é outros 500. Fiquei feliz porque o fulano de tal foi na igreja. Não, vou ficar feliz quando o fulano de tal se converter de verdade. Tem na igreja.
Não é mais como antigamente. Antigamente as pessoas não gostavam de ir na igreja, né? Hoje tem pessoas que até gostam de ir na igreja. Sabia disso? Tem pessoas que às vezes são do mundo, elas até gostam da igreja. É verdade. Mas a diferença é se a pessoa é de Deus ou não. Principalmente quando é uma igreja que libera tudo, né? Libera pecado, libera homem com homem, mulher com mulher, libera coisa errada. Aí que a pessoa gosta mesmo, né? Principalmente os jovens, né? Boate gospel, balada gospel, né? Então a pessoa hoje, a igreja está até confortável para muitas pessoas. Então o fato da pessoa estar na igreja só não quer dizer nada. Tem que estar. Porque esse negócio, não, a igreja sou eu. Não, você não é a igreja, você faz parte da igreja. Porque a igreja só é uma igreja quando ela está reunida, quando tem um corpo reunido. Uma assembleia só é uma assembleia quando é uma reunião feita. Uma pessoa só não é uma igreja, uma pessoa só faz parte da igreja. Uma igreja é quando tem um corpo reunido. Então esse negócio, porque a igreja sou eu, não preciso ir na igreja. Isso é conversa do diabo. Não preciso ir na igreja, a igreja sou eu. Reconheço que até eu uma vez já disse isso, erradamente, eu me corrijo agora, porque o Espírito Santo me corrigiu. Nós não somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Nós só somos a igreja quando nós estamos reunidos, que nem hoje. Hoje nós somos a igreja, sim ou não? Porque nós estamos reunidos, tem um corpo reunido. Agora, uma pessoa só não é igreja. Uma pessoa faz parte da igreja, mas não é a igreja. Amém? Uma empresa não é feita por uma pessoa só. Uma empresa só é uma empresa quando tem várias pessoas juntas, quando tem um corpo junto, reunido. Amém? Assim é a igreja. A igreja só se torna igreja quando tem um corpo. Senão não é igreja. A pessoa só faz parte da igreja. Eu e você, nós fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte do corpo. Mas o corpo só é um corpo quando está reunido, está completo. Amém? Então, olha só. Diz assim, Lucas capítulo 14, versículo 33. Será que eu anotei certo, hein? Deixa eu ver se é isso mesmo. Diz assim, e se vós não renunciardes tudo quanto possui, não podeis ser os meus. Então é isso mesmo. Eu achei que eu tinha anotado errado. Então Jesus falou isso para os discípulos. Se a gente não renunciar tudo que a gente tem, não é você desfazer do que você tem, não é isso que eu estou te ensinando, não. Mas se você não colocar as coisas que você tem, a sua vida em segundo plano e Deus em primeiro, irmão, você nunca vai poder ser um discípulo. Se a vontade de Deus não for suprema na sua vida, você vai ser só um frequentador da igreja, mas você não vai ser um discípulo. Então, é preciso renunciar. Amém, povo de Deus? Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Então vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus.